Mas vamos falar agora sobre o jogo. O Fluminense entra em campo com Fábio, Samuel Xavier, Manuel Freitas e René, Hércules Martinelli Lima, Kevin Serna, Canóbio e Everaldo. E como é que foi a história do primeiro tempo? Gente, com 1 minuto o Fluminense poderia já ter resolvido a parada. O Canóbio começou o jogo pela direita, jogou pela direita a partida toda, ele cruza para o Serna cabecear, o goleiro meio que sem querer, a bola bate no pé dele, volta, o Martinelli limpa a marcação, mas chuta por cima. Com 5 minutos, mais uma chegada, uma bola que sai da esquerda para a direita, Samuel Xavier chuta e vai para fora. O América de Cali marcava muito mal e o Fluminense aproveitava quando recuperava a bola. E por que recuperava a bola? Porque o Fluminense, por estratégia, deu a bola para o América de Cali. Ora fazia marcação-pressão, ora baixava as linhas para marcação média e às vezes uma pressão mais baixa, né? E o Fluminense sempre concluindo as jogadas com muita velocidade. 1 minuto depois, um chute de chapa do Serna, a bola vai fácil para o goleiro. Como eu falei, o time colombiano tinha mais posse, até pela necessidade, precisava, mas errava passes em demasia. Era uma coisa absurda. Os caras conseguiam errar passes simples, de 1 metro e meio, e deixava o jogo absolutamente confortável para o Fluminense, mesmo com 0 no placar. A torcida do Fluminense se irritou no início ali, com os erros de passe do Freitas na saída de bola. A saída de bola do argentino é bem ruim. A primeira chegada do América foi aos 20, né? Pela esquerda, um cruzamento que sai, e o Barrios, que é baixinho, consegue cabecear, e o Fábio sai de soco. Mas 2 minutos depois, o Fluminense abre o placar. No lançamento, olha, primoroso, espetacular do Hércules. Isso me lembra a época do Maracanã antigo, naquele tempo onde os estádios não eram padronizados, as dimensões do campo não eram padronizadas, né? Hoje é praticamente os campos têm a mesma dimensão e a menor permitida. Mas o Maracanã, nos anos 90, até ali metade, do 2010 mais ou menos, Maracanã, as dimensões eram gigantescas. Então a gente via com muito mais frequência esses lançamentos que o Hércules deu hoje. Eu lembrei do Roger, cara. Roger, camisa 10, o Maradoninha. Eu adorava ver o Roger jogar nos anos 90 por conta desses lançamentos. Ele pegava a bola da direita, metia uma inversão. Um pouco antes, quem é da minha época vai lembrar do Jair. Nos anos 90, fazia muito isso, em 95. Aqueles lançamentos, eu adoro o lançamento. E aí, mais atrás, eu não vi, o Gerson Canhota também tinha esse recurso. Então, esse lançamento do Hércules me lembrou esses tempos áureos aí, anos 90 e 2000, e foi lindo o lançamento. E o que também foi bonito foi o domínio do Serra. Ele domina bem, a bola escapa um pouquinho, mas ele consegue recuperar, leva para o pé bom e toca rasteiro no contrapé do goleiro. 1-0 Fluminense, um belo gol. 3 minutos depois, o Everaldo teve uma chance. O jogo, gente, era muito fácil. O América errava com frequência os passes, não conseguia ameaçar, não conseguia chutar. O Fábio, né, que bateu o recorde nesta terça-feira, o jogador que mais atuou partida profissional na história, está no Guinness, né? Ficou ali assistindo o jogo, esperando o tempo passar para ser homenageado, porque não era incomodado. A partir de metade do primeiro tempo, o jogo caiu um pouquinho de ritmo, de qualidade, o Fluminense menos incisivo no ataque, mas não sofria, o América facilitava. No finalzinho, o atacante deles, o Barros, tenta colocar, mas o chute sai fraquinho, o Fábio pega sem dar rebote. E a história do segundo tempo? Com 25 segundos, o Serna cabeceou uma bola perigosa e com 10 sai o gol que parte do Canóbio. O Canóbio rouba a bola do John Murilo no nosso campo, no campo de defesa deles, leva para o fundo, aí você pensa, vai cruzar. Não, o Canóbio foi muito inteligente, espera a movimentação, vê o Martinelli entrando na área, toca para ele, o Martinelli já recebe dando tapa e larga o aço, solta a bomba. 2-0 para o Fluminense, e esse gol matou o jogo. Virou um amistoso no Maracanã, a torcida já relaxou, os jogadores do Fluminense também, os do América também relaxaram, né? Aí o Renato começa a fazer as mexidas, e é nesse momento que a torcida, o jogo está 2-0. 4-1 no agregado, é hora da gente ver alguns jogadores que a gente não tem costume. Não é isso? E o que faz o Renato? Aos 22, ele tira o Lima e o Samuel Xavier para colocar Ganso e Guga. Aí ficou aquela expectativa pelo Lúcio. Talvez o Riquelme, Lescano, será que vai jogar? John Kennedy, muito tempo sem atuar. Aí, aos 37, o Renato tira o Hércules e o Serra para colocar quem? Keno e Bernal. E aí, aos 36, ele bota o John Kennedy no lugar do Everaldo, porque não tinha o Cano se machucou.
O Renato reclama tanto de desgaste, está todo mundo esfolado, e ele está sempre usando os mesmos jogadores, né? Por que não deu oportunidade para o Lúcio, para o Riquelme, para o Lescano? A torcida queria isso, né? Era o jogo ideal. Se esses caras não conseguiam jogar hoje, vai jogar quando? Nunca, né? Aos 39, o John Kennedy foi agarrado dentro da área. O árbitro escolheu não dar pênalti. Para mim, houve a penalidade. Não dá para julgar a intenção ali. O cara agarra o John Kennedy e ele cai. Então o árbitro ficou com pena do América de Cali, seria talvez o terceiro gol do Fluminense. E acaba o jogo, pessoal. O Keno tem algumas oportunidades, mas aquela tomada de decisão ruim que a gente já conhece. Olha, foi um jogo muito tranquilo. Eu esperava, assim, uma classificação, claro. Não tinha como pensar diferente. Mas foi mais fácil do que a gente poderia imaginar. O Fluminense não sofreu, e não porque a nossa defesa fez um jogo espetacular, não, porque o adversário, sim, é muito fraco, né? Aí você vai me lembrar, pô, Leandro, mas eles eliminaram o Corinthians, eliminaram o Bahia. É verdade, tem mérito. Mas isso diz muito mais do Bahia e do Corinthians do que do América de Cali. Foi uma vergonha para o Corinthians e para o Bahia ser eliminado por uma equipe que é inferior aos dois e ao Fluminense também. Então, foi uma classificação muito tranquila. Poderia já ter sido tranquilo lá na Colômbia. O Fluminense não fez um grande jogo lá, mas o suficiente para ter saído, por exemplo, com 3-0. Teve chance para isso, apesar de no segundo tempo ter abdicado de jogar por escolha. Então, foi um jogo muito fácil, muito tranquilo. E a gente precisava disso, né? Mesmo nas vitórias, a gente sofre, o Fluminense recua pra caramba nos jogos. Hoje não precisou fazer isso. Fez 2 gols muito bonitos, assim, jogadas trabalhadas, a gente tem que valorizar. O Serra, né, gente, assim, fez mais uma partida muito boa, tá com a confiança nas alturas. Teve aquele lance lá que eu ri pra caramba no segundo tempo, que seria um contra-ataque espetacular, poderia ter saído o gol. Ele se embola com a bola, ele cai de um jeito, cara. Parece até meu filho de 6 anos quando cai, né? Criança não sabe cair, né? E a gente, eu já fiz escolinha de futebol, apesar de nunca ter jogado porra nenhuma, mas a gente aprende a cair, né? Você cai rolando. O Serna caiu, deu um estabacão do chão, foi engraçado. Esse é o nosso Serna, né? A experiência Serna, mas fez mais um bom jogo. Eu gostei muito do Canóbio hoje, cara. Acho que o Canóbio fez um jogo muito inteligente. Não foi só aquele cara que jogador tático. É, jogador tático é uma expressão gourmet para dizer que o cara marca. É isso que é jogador tático. O Canóbio não foi esse jogador tático. O Canóbio foi um jogador que ajudou sim na recomposição, na marcação, facilitado pelo time do América, muito ruim, mas ajudou na frente, inteligente, pegando a bola, tocando rápido, levando, esperando o time. Sério, eu gostei muito da atuação do Canóbio e também do Martinelli. Martinelli é aquilo, né? Tem jogo, esses jogos assim, ele costuma jogar muito, e a gente sabe. Mas ele fez uma partida muito boa, se projetando à frente, tendo liberdade, né? Então, para mim, esses foram os 3 destaques da partida. Não teve ninguém que jogou muito mal. O Freitas começou mal o jogo, né? O Freitas, um zagueiro muito grosso, né? Essa saída de bola dele é terrível. E o Lima, né, gente? O Lima foi o Lima. O Lima é isso aí. Hoje talvez não tenha atrapalhado muito, mas também não ajuda. O futebol do Lima é isso. E a culpa, eu entendo o torcedor que vaiou, é legítima a vaia, mas tem que vaiar quem coloca o Lima, né? E poderia ter o Ganso desde o início, o Lúcio Acosta. Eu acho que seria melhor, além de ter classificado, poderia ter presenteado o torcedor que foi ao Maracanã e viu em casa um futebol ainda melhor, futebol bonito. Por isso poderia ter goleado a equipe do América de Cali, né? Deu uma puxada no freio no segundo tempo, que a gente entende também. Mas o Lima foi o Lima, né? Que a gente conhece. Então é isso. Jogo tranquilo, classificação fácil. O Fluminense pegou um time que é pior do que ele ganhou os 2 jogos. Nada mais a dizer. E essa foi a minha análise de Fluminense 2, América de Cali 0. Que seja assim por muito tempo, que a gente vai ficar feliz.